Louvado seja Deus pelo dom da sua vida, pela comunidade eucarística Adoração e Missão, que está aqui em mais um vídeo na série dos dons do Espírito Santo, trazendo para você hoje o dom das línguas, ou a glossolalia, como disse o apóstolo Paulo. Eu sou Rafael, missionário da comunidade eucarística Adoração e Missão, e estamos aqui no Monte Santo mais uma vez para tratarmos dos dons carismáticos, o dom da língua, dom em falar em línguas do Espírito Santo e até mesmo o dom de interpretar as línguas. Nós sabemos que os dons do Espírito Santo, eles não são de ordem racional, por vontade humana, como eu quero ensinar a você a orar em línguas. Não, não é assim que funciona. O dom do Espírito Santo é um dom de Deus, que ele brota de uma oração de profunda intimidade com o Espírito. Pode ser através do silêncio, da contemplação, de uma oração de intercessão que você está fazendo para a sua vida ou para a vida de alguém, onde o próprio Espírito Santo vem, intermédio da sua fraqueza, e começa a orar e a fluir em seu interior com gemidos inefáveis. Mas também pode ser fruto de Pentecostes, de uma oração comunitária, de um grupo de oração, de um retiro, de uma oração de 2 ou 3, 4 pessoas ou mais, fazendo uma oração clamando pelo batismo do Espírito Santo, pedindo que ele venha, e junto com o batismo flui de imediato ali um dom de falar em línguas do Espírito Santo de Deus. Esse dom, meu irmão, ele serve para a edificação da igreja. Sim, porque pode ser o próprio Espírito Santo falando com a comunidade naquele momento, e para isso a palavra dos dons das línguas precisa ser interpretada. Então, se eu estou falando em línguas, um outro irmão, uma outra irmã vai receber a graça de Deus de no seu coração fazer a leitura daquela palavra, discernir que aquela palavra é uma palavra profética do Espírito Santo e traz a tradução para a edificação da comunidade. Então nós estamos vendo aqui a linha tanto individual, pessoal, para a nossa edificação e a edificação da igreja, da comunidade, através dos dons de línguas. Como diz o apóstolo em Romanos, capítulo 8, versículo 26, nem outro sim, não sabemos orar como convém, mas é o próprio Espírito Santo que ora em nós em auxílio de nossa fraqueza com gemidos inefáveis. Esta palavra é muito profunda, porque quantas vezes nós estamos diante de um grupo de oração e nós já começamos a orar em línguas, nós queremos orar do começo ao fim, mas esquecemos que nós temos que orar com as nossas próprias palavras. Em primeira instância, o apóstolo Paulo ele fala desta forma para que tenha organização e respeito aos demais que estão chegando na comunidade e não entendem o que é aquilo, que oração é essa, a não ser que haja uma pessoa que interprete o dom das línguas. Mas nós devemos colocar ali as nossas intenções, as nossas súplicas, com a intenção verdadeira e genuína do coração. Pedir a Ele que Ele venha renovar o nosso coração, transformar a nossa vida, fazer uma obra nova mesmo, tirando o coração de carne e tirando o coração de pedra e nos dando um coração de carne, um coração vivo, aberto às coisas do alto, aberto ao Espírito Santo. E quando nós não temos mais palavras, não sabemos mais o que pedir, nós temos que dar abertura para o Espírito vir e brotar em nós como uma oração nova, uma oração renovada, uma oração ungida, movida pelo Espírito Santo. Temos que pedir essa docilidade de deixar o Espírito orar com gemidos inefáveis ou de forma intermitente, uma oração com uma palavra no Espírito para trazer esse fervor. E podemos dizer que o dom das línguas é aquela porta que abre os outros dons. Porque através dos dons de línguas, nós temos o carisma da fé, que nos reveste, nos fortalece para nos abrirmos a um dom da cura. Me recordo uma vez que estava orando em línguas e uma mulher que estava com um problema nos braços, estava participando daquele retiro em Jacareí, numa missão que nós estávamos pregando, um retiro de carnaval. E eu comecei a orar em língua e eu fui tomado pelo carisma da fé e eu senti uma autoridade me revestindo, uma força me revestindo para pegar o braço daquela mulher e levantar. Eu peguei o braço da mulher e levantei. E naquele instante, o braço dela, posso dizer, o braço esquerdo, foi curado instantaneamente pelo Senhor, porque o Senhor faz nova todas as coisas. Então é isso.
O Espírito Santo nos dá sabedoria, discernimento, fé através do carisma das línguas, que é uma porta aberta para os outros dons, a glossolalia. Nós vemos também que no Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo deu a cada um deles o dom de falar em línguas. E cada um na sua língua estrangeira entendia, ouvia o que o Espírito Santo estava dizendo. Então, ou seja, você pode entender, pode ser racional, mas também pode ter um tom místico. E quando nós falamos místico aqui, que só o Espírito entende. Por isso precisa ser interpretado, precisa ser entendido e discernido pela luz do Espírito Santo, que nos dá a sabedoria de entender que aquele carisma é um carisma do Espírito Santo fluindo para a edificação pessoal e a edificação da igreja. Quero orar por você, para que você seja batizado no Espírito Santo, que a sua comunidade, que o seu ministério, que a sua vida, como pai, como mãe, como filho, como esposa, como marido, como cônjuge, que toda a sua vida profissional, sua vida religiosa e espiritual seja repleta e plena do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo em nome de Jesus, para a glória de Deus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria, Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.